Bom dia, irmãos, mais uma vez. É um prazer para mim e para minha família estar aqui com os irmãos, com essa igreja amada, como diz minha filha, né? A igreja do vovô da Cecília. Ela sempre menciona a igreja assim, né? Mas é muito bom estar aqui com os irmãos mais uma vez, também poder compartilhar um pouco da palavra de Deus. Quem sabe Deus nos ajudar a compreender mais ou tirar lições para as nossas vidas espirituais. Vamos orar e aí eu falar um pouquinho mais do que nós temos para hoje. Senhor, muito obrigado por esse dia, obrigado pelas tuas misericórdias que se renovam em nossas vidas. Agradecemos a oportunidade que temos de estarmos aqui juntos, louvando ao Senhor, lembrando da morte de Cristo Jesus, lendo e aprendendo com a Tua Palavra. Pedimos que o Senhor nos abençoe nesse tempo e nos ensine aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Oramos assim em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Histórias normalmente elas dirigem as nossas vidas. Nós vamos perceber isso ao longo olhando ao nosso redor. Então, pessoas vivem em função de histórias. Talvez você recebeu histórias que são passadas como verdades para você através da sua família. Sabe aquelas histórias de avó, de vô, né? Então, nós ouvimos essas histórias. E essas histórias, elas então fazem parte da nossa vida. A gente muitas vezes assume essas histórias como sendo a verdade sobre aquilo. Então, crianças, jovens que saem sem a sua blusa, né? Sabem o que vai acontecer. Por quê? Porque nós ouvimos essas histórias do que aconteceu, ou do que acontece quando não se leva, né, a blusa quando você sai. Então nós começamos a ouvir histórias e elas fazem parte da nossa vida. Claro, isso é um exemplo mínimo, mas há grandes histórias que são contadas para nós. Pense, os irmãos têm bastante contato, conhecimento, né? Mas muitos missionários que trabalham em locais mais isolados lidam com povos que creem em histórias que contam sobre como eles surgiram, como eles vieram a existir, histórias que indicam o que eles devem fazer. Então, não sei, aqui eu estou inventando, mas hipoteticamente um povo pode crer que eles vieram de um grande ovo. Um grande ovo deu origem àquele povo e eles creem e vivem em função dessas histórias. É uma grande história que conta a respeito deles, do surgimento deles, e eles creem nisso. Para nós parece um pouco estranho, né? Um pouco ridículo esse pensamento, mas a gente sabe que muitas pessoas na nossa sociedade aqui creem que nós viemos do macaco, ou pelo menos temos origens parecidas, né? Então, histórias são contadas e muitas vezes elas são assumidas como verdade na nossa vida, por mais que a gente nem atente muito para isso, ou nós não questionamos isso, mas nós vivemos e cremos nessas coisas. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é uma grande história de Deus. Essa é a grande história. Muitas pessoas não vivem em função dessa história. Eu espero que você e eu, nós possamos viver em função da história de Deus que é contada aqui na palavra de Deus. E para ilustrar um pouquinho sobre essa história, então eu queria hoje contar um pouco da história da árvore, a história de uma árvore. Vamos ver se vai dar certo aqui. Um pouco pequeno, mas espero que dê para
a maioria vê. Então, grandes histórias, elas vão nortear a vida das pessoas. E a Bíblia conta uma grande história, a história de Deus e daquilo que Deus está fazendo no mundo e aquilo que Ele fará. Agora, a pergunta que eu já lanço aqui é: nós vivemos em função dessa história aqui? Ou qual é a história que guia a nossa vida? Qual é a história que está nos guiando no nosso dia a dia? Então, a história de Deus, normalmente ela é resumida em 4 partes, bem fáceis de lembrar e que você conhece muito bem se você já tem um pouco de contato com a palavra de Deus. Mas, normalmente, nós vamos ver que a história de Deus, ela começa com a criação, Deus criando todas as coisas. Nós sabemos o que aconteceu, houve uma rebelião, houve aquilo que também é chamado de queda, né? O pecado entrando em cena, mas Deus então providenciando uma redenção, né? Um retorno aos seus propósitos originais, e essa é a redenção. A criação, nós vamos encontrar essa verdade geral basicamente no capítulo 1 e capítulo 2 de Gênesis. A parte da rebelião, ela fica muito evidente a partir do capítulo 3 de Gênesis, pelo menos até o capítulo 11. Né? Nós sabemos que ainda vivemos em um mundo caído, mas na Bíblia, capítulo 3 de Gênesis ao capítulo 11, o propósito principal desses capítulos é mostrar como o homem permanece rebelde contra a vontade de Deus. Então você vai encontrar ali a queda, né, o pecado de Adão e Eva. Você vai encontrar Caim e Abel, aquela história em que nós vemos o irmão matando o outro. Nós vamos encontrar a história do juízo de Deus através do dilúvio, porque a humanidade estava corrompida por causa do pecado. Nós vamos encontrar a história da Torre de Babel, mais uma vez mostrando como a humanidade, de maneira geral, ia contra a vontade de Deus. Então esses capítulos têm o propósito de mostrar essa rebelião, essa rebeldia, essa situação do homem pecador. E a partir do capítulo 12 de Gênesis, e vamos dizer aqui a maior parte da Bíblia, até Apocalipse capítulo 20 mais ou menos, o que nós vamos ver é que Deus preparando e providenciando um caminho de redenção. Primeiro através de Cristo Jesus, que é o ponto principal, mas que Ele continua fazendo isso. E através de Cristo reconciliando consigo mesmo todas as coisas, é o que diz a Bíblia. E um dia então nós teremos aquilo que nós podemos chamar de a consumação de todas as coisas, o final de todas as coisas, que na verdade é o início da eternidade com Deus, ou para aqueles que se rebelaram contra Ele, do juízo, do castigo eterno. Então essa é uma cena de uma grande história. Se você já assistiu algum filme, você vai notar que filmes, histórias, elas seguem mais ou menos esse padrão. Você tem o início de uma história, surge um problema, esse problema precisa ser resolvido e de alguma maneira ele é resolvido normalmente, e aí tem o final feliz, né? De maneira geral. Histórias normalmente seguem esse padrão. Essa é a história de Deus que nós encontramos na palavra dele. A história daquilo que Deus está fazendo neste mundo. E que nós fazemos parte dessa história também. Então, para ilustrar um pouquinho isso, então eu queria falar sobre a história de uma árvore. Eu não sei se você presta atenção em árvores. Eu geralmente também não presto muita atenção, mas às vezes, né, a gente fica um pouco atento com árvores ao nosso redor. Normalmente, nossa sociedade mais urbana, né, com dias corridos, nós muitas vezes ignoramos isso.
mas nós podemos aprender bastante a respeito de árvore. Você já foi criança, roubou muita fruta, né? Muita goiaba, na verdade não roubou, né? Adquiriu sem pedir. Mas árvores nos remetem a coisas normalmente boas, né? Então, pegando algumas frutas ali do pé daquela árvore, quem sabe brincando de escalar, né? E subir árvores, quem sobe no lugar mais alto. Então nos lembra de momentos prazerosos, de momentos bons, quem sabe armando uma rede, né? Naquela árvore lá que faz aquela sombra boa, fazendo um acampamento debaixo de uma árvore, pescando, né, seu Dionísio? Uma sombrinha boa ali da árvore. Então, árvores normalmente elas vão nos trazer essa ideia de uma vida, né? Uma vida boa, uma vida prazerosa, coisas e lembranças boas podem nos trazer, momentos especiais que nós vivemos. Mas será que a nossa vida hoje, no nosso dia a dia, nós notamos isso? Nós percebemos realmente uma vida boa? De maneira geral, todas as pessoas estão em busca de uma vida boa, né? Quem não quer ter uma vida boa, bem-sucedida? Mas qual é a ideia que o mundo tem a respeito de uma vida boa, de uma vida bem-sucedida? De maneira geral, não sei se estou equivocado, imagino que não, mas as pessoas ao nosso redor tendem a pensar que uma vida boa é o quê? Ganhar dinheiro, né? Então, se você tiver dinheiro, então você tem uma vida boa. Se você está cercado da sua família, todos estão bem, então isso é vida boa. Se você faz viagens, então isso é vida boa. Basta nós olharmos nossas redes sociais e nós vamos ver o que normalmente as pessoas tendem a pensar que é vida boa. Então são viagens, comidas, né? Amigos, festas, dinheiro, trabalho, isso é vida boa. Mas a gente sabe que essas coisas têm coisas boas e positivas, mas será que a vida boa é isso? São essas coisas? E será que nós não temos problema no trabalho? Será que é tudo perfeito na nossa família? A nossa saúde, sempre saúde de ferro, não temos problema de saúde, não enfrentamos dificuldades com outras pessoas ao nosso redor. Então nós começamos a pensar e vemos, realmente essas coisas, elas não são aquilo que nós podemos dizer de uma vida boa. Por isso eu queria que a gente pudesse olhar brevemente e fazer um panorama aí na palavra de Deus e perceber aquilo que através do estudo de árvores ou da árvore, perceber aquilo que realmente é uma vida bem-sucedida, uma vida que nos satisfaz. E Deus traz essas verdades na sua Escritura. O desejo de Deus sempre foi que o homem tivesse uma vida boa. Esse foi o desejo de Deus, desde o princípio, desde a criação. Deus se interessa por sua criação e Ele quer o melhor para a sua criação. E Ele mostra isso através de árvores ao longo da história bíblica. Nós vamos dar uma olhada nisso aí. Vamos começar lendo Gênesis 2, versículo 8 e versículo 9. Alguém pode ler esses dois versículos, por favor? E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal.
Então, Deus criou todas as coisas. No capítulo 1 nós vemos que no terceiro dia Deus criou as plantas, as árvores, mas Deus também criou um lugar especial chamado Jardim do Éden, né? Nós conhecemos na palavra de Deus. E esses versos dizem que Deus plantou um jardim no Éden e lá Ele colocou o homem que Ele havia criado também. Note no versículo 9 que foi lido, o Senhor fez nascer no solo todo tipo de árvores. Havia todos os tipos de árvores naquele lugar. Mas olha o que ele diz: árvores o quê? Agradáveis aos olhos, árvores que traziam prazer, alegria para Adão e Eva quando eles olhavam para aquelas árvores, e boas para alimento. Deus então Ele cria árvores, e essas árvores, e o propósito de Deus era satisfazer ao homem. Ele queria que o homem desfrutasse deste lugar e dessa criação de Deus. No caso nós estamos vendo as árvores de maneira agradável, que tivesse prazer nisso, que se alimentasse, se sustentasse com aquilo que Deus havia criado. Por isso as árvores ali, elas eram agradáveis aos olhos e boas para o alimento. Esse foi o desejo de Deus, que o homem e a mulher tivessem uma vida plena, abundante, boa. Deus quis isso e Ele então criou as árvores. Mas nós vemos aí que Ele criou duas árvores também bem singulares. A primeira delas, que é mencionada no versículo 9, é a árvore da vida. Então, a árvore da vida. Deus criou essa árvore. E eu sei que há muitos conceitos e ideias a respeito disso, né? Da árvore da vida. Mas, ao que me parece, segundo a palavra de Deus, e se você lembrar daquele gráfico que eu mostrei agora há pouco, você vai notar que havia a criação, houve uma queda, Deus está redimindo todas as coisas para uma consumação final. E você pode notar naquele gráfico que não é algo plano, mas é algo que está em ascendência, está subindo. Ou seja, Deus criou o Jardim do Éden, Deus criou essas árvores, mas Deus tinha um propósito muito maior para o homem, a mulher e toda a sua criação. Deus tinha coisas melhores, e tudo indica que a árvore da vida era uma árvore que, além de trazer vida plena e eterna, celestial com o Senhor, seria uma árvore que daria o fruto para o homem ainda melhor. Ele desfrutaria de coisas maiores e melhores com Deus, se ele aproveitasse dessa árvore. Talvez, alguns acham que talvez essa árvore ainda não tivesse dado fruto, ou talvez o fruto não havia amadurecido. Por isso, provavelmente Adão e Eva não chegaram a comer dessa árvore, porque ela não estava pronta ainda, com os seus frutos prontos para eles desfrutarem. Mas uma vez que eles comessem dessa árvore, eles experimentariam de uma vida plena e ainda melhor daquela que eles tinham no Éden, que era perfeito. Porque esse foi o propósito de Deus, de ter essa intimidade e comunhão com o homem. Deus então tinha algo melhor preparado para a sua criação e passava pela árvore da vida, a vida abundante, a vida boa que Deus queria dar para a sua criação. Porém, Deus também criou outra árvore, diz aí, não é? A árvore do conhecimento do bem e do mal. E alguns pensam, bom, essa árvore, ela devia ser muito feia, né? Muito sombria, repugnante, né? Mas não, a gente sabe que tudo que Deus fez era muito bom. E, inclusive, o homem e a mulher ali, eles viram que aquela árvore, ela era agradável. Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal foi outra árvore que Deus criou.
uma árvore que nós poderíamos pensar assim como que um teste de Deus, um teste de confiança que Deus fez para com a sua criação. Então ela não era uma árvore feia ou que ninguém queria chegar perto dela. O que havia nela era a proibição que Deus havia estabelecido: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia que dela comeres, certamente morrerás. Foi o que Deus disse para Adão ali no jardim. E essa árvore, então, ela tinha o nome dela, né, o conhecimento do bem e do mal, era justamente o fato de que, então, ela ia trazer esse conhecimento para o homem daquilo que é bom ou mal, mas um conhecimento que parte do próprio homem e não de Deus. O homem que quer decidir aquilo que é bom e aquilo que é mal. Aqui talvez eu entre num assunto mais daquilo que eu creio, mas eu creio que possivelmente a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela poderia ser comida mais para frente pelo homem, mas ele tentou antecipar aquilo que Deus tinha para ele. Ele tentou provar daquilo que Deus tinha preparado para um momento mais à frente. O homem quis então tomar daquilo que era fora do tempo de Deus, fora da maneira e do que Deus queria para ele. Mas essa era uma árvore que Deus colocou ali como um teste para o homem, se ele confiava no seu Criador ou não, se ele preferia assumir por conta própria aquilo que ele entendia. E nós sabemos o que aconteceu a partir do capítulo 3. Então, comer dessa árvore era decidir por conta própria o que é bom e o que é mal. Era o homem fazendo a escolha: eu sei, ou eu posso decidir o que é bom e o que é mal. E por isso tomou dessa árvore e desobedeceu a ordem de Deus, não confiou no seu Criador e comeu da árvore que Deus havia proibido de comer. Então a árvore da vida era uma recompensa pela confiança no Senhor. Era a árvore de vida plena, de vida boa. A árvore do conhecimento do bem e do mal era um teste, né, de confiança no Senhor. Mostrar e provar que confiava em Deus e que não precisava comer daquela árvore, porque se Deus quisesse dar, Ele daria no momento certo daquela árvore. Mas naquele momento eles não deveriam comer. Nós sabemos o que aconteceu a partir do capítulo 3 de Gênesis, né? O homem então comeu da árvore que Deus havia proibido. Gênesis 3, nós vamos encontrar isso. E de repente surge uma serpente ali, fazendo ou dizendo coisas contrárias ao que Deus havia estabelecido. Adão e Eva, eles eram os administradores de todo esse jardim, de toda a criação de Deus, mas eles não obedeceram a Deus, porque eles preferiram ouvir uma criatura do que o Criador. Eles ouviram as palavras da serpente e esqueceram da palavra do Senhor, daquele que havia criado todas as coisas. Capítulo 3, vamos ler versículo 4 ao 6. Alguém pode ler? Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Vocês também? Vocês também. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos,
e a árvore desejável para dar entendimento tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então nós vemos o que aconteceu ali. A serpente sugerindo um caminho diferente, dizendo coisas do tipo: Deus está escondendo a vida boa de vocês. Deus não quer que vocês tenham uma vida abundante. Por isso, comam desse fruto e vocês vão conhecer aquilo que é bom e aquilo que é mal. Vocês vão ter vida realmente plena. Mas isso era seguir as palavras da criatura, da serpente, e não do Criador. Adão e Eva, infelizmente, pensaram que, agindo dessa maneira, eles estariam encontrando a vida boa, a vida plena, comendo daquele fruto. Mas não foi isso que eles encontraram. O que eles encontraram foi tristeza, foi uma vida de desobediência para com Deus. E aquela árvore então trouxe a desobediência, a rebeldia, o pecado para o homem. Eles acharam que poderiam ter uma vida plena sem obedecer a Deus. Eles acharam que iam encontrar satisfação sem seguir a palavra de Deus. E isso trouxe grande tristeza. Eles quiseram desfrutar do melhor que Deus tinha antes do tempo, ou sem seguir a palavra, as ordens de Deus. E você pode notar no versículo 6 que essa árvore, ela era agradável, né? A mulher viu e viu que ela era agradável ao paladar, atraente aos olhos e desejável para dar discernimento ou sabedoria, entendimento. Ao olhar bem para aquela árvore, o homem e a mulher, então, eles viram: puxa, é verdade, se eu comer dessa árvore, então eu vou ter muitas coisas boas, eu vou ter o que é bom mesmo, eu vou saber o que é uma vida de verdade. E eles então desobedeceram a Deus, não confiaram no que Deus havia dito, não confiaram que Deus tinha o melhor para eles, uma vida excelente e abundante para eles, mas acharam que eles poderiam decidir o que é bom e o que é mal, o que é uma vida boa, seguindo os seus próprios caminhos. E assim eles trocaram bênção por maldição, verdade por mentira, vida por morte, liberdade por escravidão. Quantas coisas eles trocaram porque não confiaram no seu Criador, preferiram seguir a sua própria ideia do que é uma vida plena, uma vida abundante. E eles então deixaram todas essas coisas. Sabe que nós geralmente lutamos com isso e diariamente temos que pensar nisso também, e fazer escolhas e decidir aquilo que é bom, né? Aquilo que eu acho isso é o bom para mim, isso vai ser uma vida boa para mim. Mas será que é a vida boa que Deus tem? Às vezes escolhemos ou seguimos caminhos que na verdade é aquilo que nós achamos que é bom, mas não é o que Deus acha que é bom. Então, essa triste história do que aconteceu ali nos ajuda a perceber essa ideia. Agora, a vida boa estava distante do homem. Deus teve que trazer um castigo, e Deus castigou o homem por causa da sua rebeldia, do seu pecado, e então trouxe o que? Consequências. E a consequência imediata foi a expulsão do Jardim do Éden. Foi a morte, inicialmente morte espiritual, mas posteriormente a gente sabe que morte física também. Aquilo que Deus havia falado aconteceu verdadeiramente. A palavra de Deus, ela se cumpriu verdadeiramente. Alguém pode ler Gênesis 3, versículo 22
até o 24. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Depois de expulso do jardim, Deus providenciou ali uma guarda especial sobre aquela árvore da vida, aquela árvore que dava ou daria ao homem vida plena e ainda melhor que a que ele tinha ali no Éden. Por causa do pecado, Deus então tem e age com misericórdia do homem, protegendo essa árvore. E ali ele coloca então anjos querubins guardando o caminho dessa árvore, coloca uma espada flamejante para que ninguém se aproxime e coma dessa árvore agora com o pecado. Agora a árvore da vida plena e abundante, ela está, o caminho dela está fechado. Há anjos guardando ali querubins e há uma espada flamejante. Alguém precisa abrir esse caminho. Alguém precisa passar por essa espada flamejante de Deus. Nós vamos ver que as próximas cenas aí da história de Deus é como Deus foi preparando tudo isso para que alguém passasse por essa espada flamejante e nós pudéssemos novamente ter esse caminho aberto à árvore da vida. Então Deus prometeu reabrir esse caminho mais uma vez. Deus prometeu que o homem pudesse ter acesso a esse caminho novamente. E aí então Deus preparou tudo isso para que isso acontecesse, para que o descendente da mulher esmagasse a cabeça da serpente e abrisse o caminho para vida plena e abundante. Mais uma vez, o homem tendo acesso à árvore da vida. Portanto, os próximos episódios aí da história de Deus são de que o homem poderia ter acesso mais uma vez, mas novamente, de acordo com a palavra de Deus, poderia desfrutar de vida se seguisse a palavra de Deus, ou de morte se seguissem os seus próprios conceitos e ideias. Há vários textos, mas nós vamos olhar apenas alguns que retratam essa ideia de vida ou morte, de bênção ou maldição. Então, o povo de Israel, quando estava prestes a entrar na terra prometida, é lembrado por Moisés de que eles estavam diante, então, dessa situação, de fazer uma escolha, o que eles queriam para eles, ao entrar na terra de Canaã. Qual seria o caminho que eles seguiriam para fazer isso? Então, alguém leia Deuteronômio 30, versículo 19 e 20. Deuteronômio 30, 19 e 20. Os céus e a terra formam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor, teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Quando o povo estava prestes a entrar na terra, Moisés traz essas palavras, falando: olha, diante de vocês há vida e morte,
a bênção ou maldição. O que vocês vão escolher? Escolham vida. Moisés está lembrando ao povo, trazendo à memória deles, né, aquilo que aconteceu lá no passado, lembrando daquela árvore que poderia trazer vida abundante, vida boa. E essa vida é o que? Como ele diz aí, né? Escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele. Isso é a vida. Escolham essa vida plena. Escolham ouvir a Deus e se apegar a Ele, pois o Senhor é a sua vida. Então Moisés estava lembrando ao povo sobre o que é verdadeiramente a vida plena, lembrando aquela árvore da vida que ela prometia trazer. E ao longo das eras isso foi acontecendo. Essas passagens de Êxodo se referem ao tabernáculo que Deus estabeleceu no meio do povo. Um dos elementos que havia ali no tabernáculo era o candelabro de ouro, né, que iluminava o ambiente ali. Diariamente os sacerdotes entravam naquele primeiro pátio e o candelabro de ouro estava ali. E a descrição do candelabro é de uma peça que lembrava muito uma árvore. Diz que ela era como uma amendoeira com flores, botões e frutos que foram desenhados, quase que para lembrar de uma árvore, né, que trazia luz, que aproximava o homem de Deus. Um outro elemento do tabernáculo, o propiciatório, né, a tampa da arca, ele tinha 2 querubins guardando ali aquele local que representava a presença de Deus no meio do povo. Lembrando o povo daqueles querubins que Deus tinha colocado ali, fechando o caminho da árvore da vida. Então, constantemente, o povo se lembrava daquilo que Deus havia falado, se lembrava daquelas cenas iniciais e do que Deus havia proposto. Salmo capítulo 1, o Salmo número 1, né, apresenta 2 caminhos. Não é assim que começa? O caminho dos ímpios e o caminho dos justos. Mais uma vez Deus colocando para o seu povo: escolha bênção ou maldição, vida ou morte, o que vocês querem? E Salmo número 1, versículo 3, falando a respeito do caminho dos justos, ou sobre o justo, né? Ele é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham, tudo que ele faz prospera. Deus lembrando mais uma vez a respeito do caminho da vida. Outra pessoa, leia Provérbios capítulo 3, versículo 16 ao 18. O rei de Israel, Salomão, lembrou o povo a respeito disso também. Vida longa de dias está na sua mão direita, e na esquerda riquezas e honra. Seus caminhos são caminhos de delícias, e de todas as suas veredas de paz. E a árvore de vida para os que dela tomam, e são bem-aventurados todos que a retêm. Salomão lembrando então que a vida, a sabedoria, a bênção de Deus estava para aqueles que se apegam à árvore de vida, né? Se apegam ao Senhor, ao próprio Deus. E é nisso que há vida, bênção. Os profetas também lembraram dessas verdades, né? Jeremias, ele faz uma comparação entre o homem que confia no homem, ele é como um arbusto no deserto, e ele diz que o homem que confia no Senhor, que confia em Deus, ele é como uma árvore plantada também junto às águas. Mais uma vez ele trazendo essa imagem daquilo que é realmente vida. O que é vida? Vida é confiar em Deus, nos caminhos de Deus.
E ele nos lembra então dessas verdades. Por isso nós vemos que ao longo da história Deus está relembrando o seu povo, Deus está preparando tudo para a chegada daquele que vai abrir o caminho novamente da árvore da vida. Então, ao longo das eras, Deus prometeu, preparou, reafirmou e relembrou o seu povo do acesso à árvore da vida, trazendo imagens e apresentando isso. Finalmente, então, Jesus foi enviado. Deus enviou o seu Filho para morrer em um madeiro. E Jesus, então, ele, que é chamado na Bíblia do último Adão, ele foi provado, ele foi testado em um jardim. Não no jardim do Éden, mas no Getsemane. De uma maneira muito mais intensa do que Adão e Eva foram provados lá. Ele foi provado também. Ele não queria tomar dessa árvore de julgamento, né? Ele mesmo diz: se possível, Senhor, afasta de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. A vontade de Deus é que ele deveria assumir e tomar daquele julgamento de Deus por causa do pecado. Pedro vai dizer, se referindo à cruz de Cristo, que ele foi pendurado no madeiro. Paulo também diz isso algumas vezes. E eu queria que a gente pudesse ler Gálatas 3,13, que fala, Paulo falando a respeito da cruz de Cristo como um madeiro. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Madeiro. Então, algumas referências que os apóstolos fazem à cruz de Cristo, dizendo como madeiro. Por que eles falam madeiro? Porque Deuteronômio, que Moisés escreveu, falava a respeito de criminosos que eram pendurados em madeiro. Alguém que era criminoso deveria ser pendurado em um madeiro e depois sepultado no mesmo dia. Deuteronômio capítulo 21, versículos 22 e 23, eles apresentam essa verdade a respeito de criminosos sendo pendurados em madeiro. E na época de Moisés, de Deuteronômio, essa forma de execução não era uma cruz. Muito provavelmente era em uma árvore. E a Bíblia chama de madeiro, e tanto Pedro, tanto Paulo, eles usam essa ideia, baseado no texto de Deuteronômio, falando de Cristo sendo, então, morto em um madeiro, que é a cruz, mas nós poderíamos dizer essa árvore, né? Uma árvore de julgamento. Uma árvore em que eu e você, nós é que deveríamos ser mortos ali. Mas que o Senhor Jesus, ele assumiu, ele tomou o nosso lugar naquela árvore de julgamento. E assim ele abriu mais uma vez o caminho para a árvore da vida. Então o pecado que começou em uma árvore lá no Éden, ele foi tratado em uma árvore, por assim dizer, né, um madeiro, no Calvário. Então, mais uma vez, Deus mostrando para nós o que é realmente vida, vida abundante. E o próprio Senhor Jesus diz: eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. Então, vida plena e vida boa é através de Cristo Jesus, é através daquilo que Ele fez na cruz, no madeiro, em nosso lugar. E isso muda tudo na nossa história. Quando a gente compreende tudo isso que Deus está fazendo e o que Deus fez por nós, então nós começamos a entender que vida boa não é aquilo que eu acho ou que as pessoas ao meu redor dizem que é vida boa. Vida boa é aquilo que Deus diz na sua palavra. E para finalizar então essa parte, nós vemos em Apocalipse aquilo que Deus fará mais uma vez.
Deus dará novamente da árvore da vida. Apocalipse 2,7, Jesus diz ali que ao vencedor darei que coma da árvore da vida no paraíso de Deus. Ou seja, aqueles que comeram, por assim dizer, da árvore do Calvário, terão o privilégio de um dia novamente estar diante da árvore da vida. Aqueles que passaram pela árvore do Calvário, entregando e desfrutando daquilo que Cristo fez por nós ali, então um dia poderemos, juntos com Cristo, com o nosso Deus, desfrutar mais uma vez daquela árvore da vida. Aquela árvore da vida que ficou restrita e fechada, agora ela está disponível, ou estará disponível a todos os filhos de Deus. Amém. Então, Apocalipse 22, vamos ler só os versículos 1 ao 3. Apocalipse 22, 1 ao 3. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando em seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Então, na eternidade, a árvore da vida mais uma vez, e agora todos que pertencem ao Senhor estarão ali desfrutando. Encontrarão ali paz, justiça, verdade, bênçãos, cura, né? O que diz aí a respeito da cura. Tudo aquilo que nós vivemos hoje e parece que, puxa, né? Será que isso é vida mesmo, vida plena que Deus tem? Eu estou passando por essas situações na minha vida e parece que isso aqui não tem nada de vida boa, né? Está muito longe de ser uma vida boa. Será que Deus realmente tem alguma coisa boa além disso? Então, nós vemos na palavra de Deus que Deus tem sim. Esse foi o propósito dele desde o princípio. Deus criou o homem para desfrutar de algo ainda muito maior e melhor lá no início. O homem se rebelou contra isso e decidiu que ele sabe o que é melhor, sabe dizer o que é bom ou mal. Deus então preparou toda a cena para que pudéssemos entender que vida abundante é só através de Cristo Jesus. E quando nós entendemos isso, nós podemos hoje desfrutar de vida abundante quando nós nos submetemos a Deus, quando nós obedecemos a Deus, quando seguimos a Sua palavra, mas há ainda uma vida perfeita e plena por vir. Há ainda um desfrute dessa árvore da vida completa e perfeita que nós teremos um dia. Por isso, você vive em função dessa história, ou qual é a história que está conduzindo a sua vida? Por isso eu queria só trazer aqui, então, algumas coisas finais. Hoje podemos ter um gostinho do que é a vida boa, mas nós aguardamos a vida perfeita. Podemos desfrutar de algumas coisas que é vida plena, como nós vimos, que é seguir os caminhos, vontade e obedecer a Deus. Mas há uma vida ainda melhor por vir. Então, um dia nós poderemos encontrar aquilo que é vida boa, que nós tanto corremos atrás, ou que tanto desejamos. Nós encontramos por meio de Cristo e desfrutaremos disso perfeitamente com Ele. Trouxe aqui algumas aplicações só para nós pensarmos nessa manhã, e aí nós terminamos aqui. A vida boa que ansiamos é um processo de Deus.
Vida boa não é, né? Faço a aposta hoje, ganho milhões na Mega Sena e pronto, vida boa. A vida boa, como nós estamos vendo aqui, por causa do pecado, Deus está trabalhando através de um processo de tempo, ao longo do tempo. Por isso eu não vou ter vida boa, completa e perfeita hoje, nos nossos dias. Deus está realizando isso ao longo da história. Um dia nós vamos desfrutar, se nós entendemos a respeito do que é a vida por meio de Cristo Jesus. Hoje nós passamos e enfrentamos lutas com dinheiro, com família, com filhos, né? Problemas pessoais, emocionais, porque Deus está trabalhando em um processo. Então nós precisamos entender isso. Vivemos em tempos que as coisas são imediatas, né? Mas não é assim que Deus trabalha. Então nós precisamos nos lembrar disso. O seu esforço revela qual é a sua ideia de vida boa. Naquilo que você dedica, se esforça, nós podemos perceber aquilo que é o que nós achamos que é vida boa. Então, se eu me entrego completamente e vivo em função do meu trabalho para ter dinheiro, então eu começo a perceber que eu entendo que ter uma vida boa são essas coisas. É o dinheiro, é ter condições ou recursos para fazer viagens ou para desfrutar daquilo que eu ganhei. Então, para mim, isso é vida boa. Então, naquilo que você se esforça e se dedica profundamente, revela aquilo que você pensa sobre ser vida boa. Então, talvez sondar seu coração e perceber o que realmente se passa nele, para identificar o que realmente você concebe a respeito do que é uma vida abundante. Às vezes nós estamos correndo atrás daquilo que nós achamos que é vida boa, ou daquilo que nós ouvimos o mundo contar sobre o que era uma vida boa, mas nós ouvimos pouco o que Deus diz sobre o que é uma vida boa. Você se esforça, se dedica para estar com seus irmãos, para estudar a palavra de Deus, para ter tempo com Deus. Isso revela o que você entende sobre ser uma vida plena, uma vida abundante. Ou quem sabe, talvez você está gastando ou se esforçando completamente a coisas que não são aquilo que Deus diz que é vida verdadeira. Então, lembre-se disso também. E finalmente, cuidado. O mundo está vendendo ideias de uma vida bem-sucedida. Por onde você for aí, você vai encontrar ideias sendo vendidas. Uma vida bem-sucedida é ganhar muito dinheiro. É ter sua família ao seu redor sempre. É receber o melhor ensino. É providenciar para os filhos tudo o que eles precisam. Se você providenciar tudo o que eles precisam, eles vão ter uma vida boa. Será mesmo? Será que é vida boa? Conforme Deus diz? Eu falo sobre filhos porque essa é uma realidade nossa agora, neste momento, com 2 filhos pequenos, e às vezes nós nos pegamos pensando, não, mas se eu fizer isso, se eu providenciar isso, e se ele fizer aquilo outro, então ele vai ter um futuro, ele vai ter uma vida boa. E nos esquecemos, quem sabe, muitas vezes, de que a vida boa é só através de Cristo Jesus, da sua palavra. Alguns acham que é um prazer viver em função do prazer. Então, desfrutar das coisas deste mundo, dos bens, dos recursos, de tudo que esse mundo tem para oferecer, né? Comida boa, amigos, festas, e aí eu tenho uma vida plena e abundante. Isso é vida.
como nós vimos, não é o que Deus diz que é vida. Então, cuidado, o mundo está vendendo muitas ideias e, quem sabe, nós estamos embarcando nessas ideias, esquecendo daquilo que Deus diz. Ao olhar para esse estudo a respeito dessa árvore, nós vemos que o propósito de Deus é que o homem tivesse uma vida plena, boa e eterna ao lado dele, junto com ele. O homem quis fazer por conta própria. Deus providenciou um retorno por meio do seu Filho, e eu creio que todos aqui têm essa oportunidade de conhecer a Cristo Jesus verdadeiramente. Então nós podemos desfrutar de vida abundante, vida boa, não essa que o mundo está vendendo, mas aquela que vem por meio de Cristo Jesus. Você crê nisso? Confia nisso? Então vamos viver em função dessa história, vamos viver em função dessa vida verdadeira que temos em Cristo Jesus. Esse é o desafio para nós hoje. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado porque em Cristo Jesus nós temos vida abundante, vida plena. Nos ajuda a lembrar disso diariamente. Somos bombardeados por outras ideias, outras histórias que são contadas a respeito de como nós podemos desfrutar da vida, mas de acordo com a Tua palavra, só a vida verdadeira em obedecer e seguir os Teus mandamentos. Nos ajuda a lembrar disso em nossas decisões, em nossas escolhas, com as pessoas ao nosso redor também. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.